Mais uma vez, o presidente Bolsonaro estava certo. Um estudo da USP revelou que as máscaras não contiveram a transmissão da Covid. Os países que aplicaram mais restrições tiveram piores resultados no controle da pandemia. Lembrando para os censores de plantão, não é o Bradock que está falando isso, não sou eu, pessoa física, que estou falando isso, é um estudo da USP. Se for mandar a PF em algum lugar, podem mandar para a USP. Pesquisadores da Universidade de São Paulo concluíram que máscaras foram ineficientes para conter a transmissão da Covid-19 em 24 países europeus. Estudos mostram que nações com menor uso de máscaras tiveram melhor desempenho no combate à doença. Cientistas detectaram correlação positiva entre o uso de máscaras e excesso de mortalidade ajustado por idade. Pesquisa sugere que o uso prolongado pode ter causado efeitos adversos, como reinalação de partículas virais. Eu vou continuar com o Jorge Serrão, porque, Serrão, a gente participou juntos de várias lives, né, de vários programas, até na Jovem Pan, me lembro, nos anos da pandemia, fomos crucificados só pela simples dúvida que tivemos em alguns momentos, né? E agora um estudo da USP confirma aquilo que o presidente Bolsonaro tinha dito na época, ou seja, essas máscaras não servem para nada. E agora, como é que fica? As multas aplicadas, os excessos cometidos, as restrições de liberdades e essas máscaras aí? As máscaras caíram, ainda bem. Agora, é atentar contra a ciência você achar que o vírus não passa pela máscara. A máscara não é inexpugnável. Se ela fosse inexpugnável, você não conseguiria nem respirar. Então fala sério, né? Isso aí, quem acreditou no conto da máscara, realmente é porque não entende nada de ciência. Mas houve todo um trabalho de engenharia social para enganar todo mundo. Todo mundo foi feito de trouxa nessa história. Então, quem não raciocinou cientificamente achou que a máscara seria a salvação. E quem se deu bem, no fim das contas, nessa história toda, foi o importador de máscara, o vendedor de máscara e quem estava ali fazendo os esquemas para mascarar o que realmente significou essa fraudemia. Então, agora, com as máscaras caindo, a verdade sobrevém e uma hora a gente vai ter o reconhecimento de tudo isso. Um grande fato, uma grande coisa que vai acontecer em breve é quando Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde dos Estados Unidos, puder contar todas as verdades que ficaram escondidas lá na América. Aí o mundo vai virar de cabeça para baixo. Pois é, né? Eu queria também a opinião do deputado Luiz Felipe, né? O deputado, na época da pandemia, o senhor foi entre os mais atacados por manifestar dúvidas, né? Questionamentos sobre a eficácia das máscaras e também de outros instrumentos de contenção ou de luta contra o vírus. E agora que, ao longo dos anos, estamos vendo países europeus que estão retirando vacinas que estão apresentando efeitos colaterais. Esse estudo da USP sobre as máscaras, estudos que demonstram a ineficácia do lockdown. Mas ninguém vai pagar por isso, na sua opinião? Ou teremos algum tipo de restabelecimento da justiça, eventualmente de ressarcimento de danos por tudo aquilo que passamos por 2 anos e meio? Certamente, se nós acreditássemos na justiça brasileira, poderia ter uma afirmação positiva. Eu não tenho essa crença. Eu acho que a justiça ela trabalha em algumas instâncias, pode até trabalhar de uma maneira justa, mas a gente vê que em casos assim altamente politizados, conduzidos de fora para dentro, lembrando que há grandes interesses de cartéis mundiais nessa questão das vacinas e no comportamento, o maior cartel deles é a própria Organização Mundial da Saúde. A própria Organização Mundial da Saúde, extremamente aparelhada em termos ideológicos, forçou o Brasil de uma maneira forçou, mas de uma maneira coercitiva política, de adotar todas as medidas que a Organização Mundial da Saúde queria que adotasse. Praticamente atropelou toda a relevância dos secretários de saúde dos estados membros, do ministro da Saúde, dizendo, não, vocês obedecem isso ou não haverá retaliações globais. Enfim, então eu acho que o Brasil aí denunciou
a sua sucumbência, o quão lacaio o Brasil está com relação a essas organizações supranacionais, porque acho que é daí que veio. Então, neste quesito, o Brasil está livre agora, vendo que outros países já mostram que querem bater as suas asinhas de liberdade com relação a esse tema, ou o Brasil ainda está atrelado com várias coleiras internacionais? Eu acho que o Brasil ainda está atrelado. O Brasil, com este governo especificamente, ele não tem somente uma coleira, ele tem várias. É o governo mais vinculado a todo tipo de organização supranacional, e ele sucumbe, ele entrega o país a esses interesses internacionais tranquilamente. Então, nós não temos esse ponto pacificado aqui, porque as denúncias em outro sistema judiciário mais livre, mais isento, certamente um cidadão nos Estados Unidos terá mais respaldo, em alguns países da Europa terá mais respaldo do seu judiciário, uma chance de vencer, mas aqui no Brasil, considerando esse domínio que ainda é exercido no país Brasil, em função da fraqueza institucional do Brasil e da sucumbência de vários que ocupam cargos importantes, aí, não só do nosso judiciário, mas também do nosso poder executivo, eu posso afirmar que, ao menos a minha perspectiva, se a gente entrar com uma causa aqui de danos e perdas ou danos morais, isso certamente cairá em ouvidos mudos. Ouvidos mudos acho que é um termo errado, mas certamente não terá uma atração para que possa tramitar de uma maneira correta. É por isso que a gente precisa, de fato, entender o que está por trás e fazer as grandes reformas desses temas. Isso que está faltando no Brasil. Uma série de freios e contrapesos contra interesses internacionais, grupos oligárquicos que agem livremente através das nossas instituições, aparelham nossas instituições e fazem com que a população brasileira fique completamente submissa a esses interesses sem poder ter nenhum recurso interno contrário. Então, essa é a minha posição. Obrigado. Raul, posso fazer uma intervenção? Deixa só, o doutor Macia também levantou a mão, depois o deputado. Eu só queria fazer uma pontuação, que vocês acho que pegaram aqui no o cerne da questão, o nervo da questão, que foi criminalizada a dúvida. Colocar em dúvida algo foi criminalizado durante a pandemia. E aí você fala assim, bom, agora a gente pode buscar ressarcimento? Não vai dar em nada, você pode até buscar, mas não vai dar em nada. E se a gente fosse ressarcir todos os abusos que o país está cometendo nos últimos anos, ia precisar botar o Brasil, penhorar o Brasil, né? Vamos ter que entregar o Brasil para os brasileiros. Quem sabe não é uma boa ideia, mas porque não temos condições nenhuma de pagar todos os abusos cometidos pelas autoridades. Mas o ponto da dúvida é relevante, sabe por quê? Porque nós continuamos a cometer o mesmo erro, que é criminalizar a dúvida. O que aconteceu na pandemia tem acontecido agora também. Criminalizamos o questionamento da democracia, criminalizamos o questionamento das autoridades, criminalizamos o questionamento sobre todos os aspectos que qualquer democracia minimamente civilizada e decente, ela permite o questionamento, porque é pelo questionamento que a ciência é feita, porque é pelo questionamento que a democracia evolui. Vocês acabaram, há algum tempo atrás, a gente comentou sobre o monarca. Como é que você pode achar que uma democracia decente pode cair por conta do monarca? E não é uma crítica ao monarca, é que não pode cair pelo que for, ainda que o monarca fosse o Einstein, a questão não é essa. A questão é que uma democracia não pode cair diante de questionamentos individuais ou coletivos. Ao contrário, ela se constrói pelos questionamentos individuais e coletivos. Essa inversão da lógica de a gente não pode questionar democracia, urna, eleição, nada. Isso está enterrando o Brasil. E não está enterrando só a liberdade de expressão, está enterrando o Brasil inteiro, porque nós estamos nos tornando uma plebe que a gente tem simplesmente que aplaudir a opinião das autoridades, porque a gente não pode questionar, mas eles questionam à vontade a Constituição, eles questionam à vontade as leis que estão aí, eles questionam à vontade tudo aquilo que eles não deveriam questionar. O que eles deviam cumprir, eles questionam. O que a gente devia questionar, a gente tem que ficar quieto. Pois é. Deputado Ramagem, por favor. Concordo plenamente. Será que nós estamos
vamos dizer, vacinados, escaldados, no sentido de não sermos regulados, não haver um domínio desses organismos supranacionais, não eleitos, e a forma como eles tentaram manipular toda a sociedade mundial e países por países. Agora, um outro ponto, é muito irônico que esse relatório tenha vindo da própria USP. A gente sabe que tem muita gente séria e pesquisadores ali, mas muito provavelmente eles ficaram muito tristes de ter que revelar a questão das máscaras e a sua eficiência. Mais uma vez, o presidente Bolsonaro estava certo quanto às máscaras, quanto ao isolamento, quanto à vacina, e certo no quê? Certo em criticar, contestar, ponderar. Isso é opinião de um chefe de Estado, que muito alertou. Como o Marcília colocou, eu anotei aqui, ele foi multado diversas vezes por não utilizar máscara. Será que ele terá esse direito de ser ressarcido? Vamos ver. Serrão. Agora, o coronavírus achava que ele era a maior desgraça do universo, mas sofreu a concorrência desleal do governo do PT e pereceu. Tchau, coronavírus. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.